Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Fernanda Oliveira, sou pedagoga e hoje eu estou aqui para bater um papo com você a respeito de autoconhecimento e educação. O que é isso? Por que isso é tão importante? Será que autoconhecimento e educação conversam entre si ou não? É para a gente bater esse papo a respeito do autoconhecimento. E por que eu pensei em trazer o autoconhecimento aliado à educação? Porque eu acredito que qualquer processo de educação ele perpassa antes por mim, antes de inspirar o outro. Se eu não tenho esse processo de autoconhecimento e de educação comigo mesmo, fica cada vez mais difícil inspirar o outro ao aprendizado. E o que isso significa? Significa que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo as minhas habilidades, quanto mais eu entendo os meus desafios, quanto mais eu entendo como aprender a lidar com as coisas, mais eu me torno uma pessoa empática, com mais compaixão e entendendo também as necessidades e o ponto de vista das outras pessoas, né? Das crianças no meu caso. Então, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento para mim foi super importante no meu desenvolvimento da minha carreira, para que eu pudesse ter clareza da minha missão, dos meus valores, do meu propósito de vida, para que pudesse fazer sentido a minha escolha profissional. Claro que isso não aconteceu do dia para a noite, muito pelo contrário, foi um processo que demorou anos e ainda está ocorrendo esse processo. Eu fiz uma transição de carreira justamente porque o meu propósito na época, né, em outra carreira, não estava alinhado, vamos dizer assim, com os meus valores, com aquilo que eu entendia como, como valores de vida, como propósito, como tem uma outra palavra que eu não estou conseguindo aqui lembrar, mas é como se não tivesse alinhado com o que eu pensava, a maneira como eu me comportava, o lugar onde eu estava. E isso impactava, claro, no meu humor, nos meus pensamentos, nas minhas emoções, sentimentos, na maneira como eu enxergava o mundo. Então, a educação, na verdade, ela é um processo também de autodesenvolvimento, né? Quando a gente está dentro de uma sala de aula, quando a gente está educando as nossas crianças, filhos, sobrinhos, a gente precisa, não é que precise, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra precise, mas é importante a gente se observar, olhar e pensar em que momento que eu pratico essa mesma ação? E não é a mesma ação de uma disputa de brinquedo, por exemplo, né? Eu não brigo por brinquedo, não, mas você briga por outras coisas. A gente tem uma disputa hoje, por exemplo, eu posso citar uma disputa política, divergências de opiniões. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa que as crianças estão fazendo por conta de um brinquedo? Já se deu conta disso? Pois é, isso é uma educação que vem do autodesenvolvimento, que é a educação emocional. Quando eu não consigo olhar para o meu autodesenvolvimento, para a minha inteligência emocional e desenvolvê-la, fica difícil eu também direcionar a educação do meu filho, da minha criança, do meu aluno, para que ele possa fazer diferente daquilo que eu faço ou da maneira como eu gostaria, vamos dizer assim, que ele fizesse. Então, acaba que muitas vezes a gente fala uma coisa, mas o nosso comportamento demonstra outra coisa completamente diferente. E a educação, ela é modelo. Não existe no mundo uma educação que você chegue dentro de uma sala de aula, que você esteja em casa com seu filho e você passe todos os conhecimentos para ele desde a infância e ele vai absorver lindo e maravilhosamente bem. A gente não funciona assim. A gente funciona por modelo. Os nossos neurônios espelhos, eles tendem a espelhar situações com as quais nós iremos aprender. Isso durante uma vida inteira, mas principalmente na primeira infância. Por isso que eu sempre digo e acredito que a primeira infância é uma das fases mais importantes do ser humano, porque é ali, naquele momento, que ele vai desenvolver as crenças, os valores, a sua identidade, a sua personalidade, que provavelmente ele vai carregar por toda a vida dele. Então é o quanto que a gente, quando a gente pensa, vamos dizer assim, vou colocar meu filho no maternal, vou colocar meu filho na escola, mas ele é tão pequenininho, né? Não tem tanto impacto na vida dele. Tem muito impacto, sim, muito, que a gente não faz nem ideia.
A primeira infância, que compreende desde da vida intrauterina, vamos dizer assim, até mais ou menos por volta de 5, 7 anos, gente, é a fase crucial na vida de um ser humano, vamos colocar assim. É ali que a identidade dele se forma. E aí você pode questionar assim, mas ele vai viver outras experiências. Sim, ele vai viver outras experiências, ele irá formar outras crenças, outros valores. Mas nessa fase, é a fase onde o cérebro da criança ele está mais plástico. Ou seja, onde ele absorve tudo. E tem um detalhe. Nessa fase, a criança ainda não tem um controle inibitório, que é formado pelo nosso pré-frontal. Então, ela responde a estímulos emocionais. O que isso quer dizer? Que as experiências têm um impacto muito maior do que, como nós hoje, por exemplo, né, vivendo uma experiência, não que ela não tenha impacto. O impacto emocional vem, mas a gente tem um filtro. A criança não. Ela absorve aquilo da maneira que vem, é como uma esponja. Então, essa fase é super importante. Fernanda, então eu vou falar, e não vou fazer? Não adianta, esquece. Aquele ditado, famoso ditado antigo que diz faz o que eu mando e não faz o que eu faço, já está mais do que comprovado pela neurociência que não adianta de nada. A gente precisa ser modelo. E o que isso significa? Significa que nós precisamos de um autoconhecimento e um autodesenvolvimento para que a gente possa ter empatia, compaixão conosco mesmos, entender as nossas necessidades, para que a gente possa entender as necessidades do outro, para que a gente possa ser empático com o outro, a maneira como o outro aprende. Antes de eu começar a pensar em educar o outro, eu preciso pensar em me educar também. O que hoje, na sua vida, não faz o menor sentido e você continua repetindo como padrão? O que hoje na sua vida você quer mais fazer, você tem uma vontade louca de fazer e por algum motivo você ainda não consegue fazer? Isso são crenças limitantes. Eu preciso descobrir essas minhas crenças limitantes. Preciso não, isso é uma escolha de cada um, né? Eu acho que essa palavra é muito forte, mas eu acho que é tão importante a gente descobrir essas crenças limitantes para que a gente possa ir além, para que a gente possa buscar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se transformar. Porque muitas vezes é isso que nos trava. Então, meu convite hoje é para que você repense na sua educação, no que funcionou, no que funcionou, no que você acredita que funcione hoje, porque isso é muito pessoal. E no que não acredita mais, o que você gostaria de abrir mão nesse momento, que você não gostaria mais carregar na sua vida, o que você gostaria de aprender, que você faça essa autorreflexão, vamos dizer assim, sobre o que hoje dentro da sua educação você gostaria de abrir mão e o que você gostaria de ensinar para o seu filho hoje. O que você quer que ele aprenda, como você quer que ele seja no futuro. E você liste essas qualidades, né? Eu quero que ele seja uma pessoa resiliente, empática, paciente, honesta, responsável. E aí você responda para você o quanto que você essas qualidades, essas habilidades socioemocionais que você listou para o seu filho. Mas responda com muita honestidade. Porque quando a gente olha para nossa sombra, a gente tem a oportunidade de mudá-la. A gente tem a oportunidade de evoluir. Por isso que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Ninguém vai estar vendo, só você com você. Mas aí você se permite mudar. E quando você fizer essa lista e você olhar, você vai pensar o que daqui, dessa lista, eu quero atingir, ou eu quero aperfeiçoar, ou eu quero colocar mais em prática, eu quero me colocar como modelo. E aí eu posso te dar, assim, quase que 80% de chances de que realmente a mudança acontece na inspiração. É quando você inspira o outro a mudar, pelo seu comportamento, não pela sua fala. É o que ele vê que mexe com ele, muito mais do que o ouvir. Tá bom? Então fica aí a super dica. Pode mandar aqui temas para que eu possa falar mais a respeito de educação ou de qualquer outro tema que você tenha interesse. Eu espero ajudar cada dia mais a compartilhar conteúdos de qualidade com vocês e espero sempre vocês por aqui. Um super beijo!